Bom dia. Bom dia, Ivana. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem, você, Fernanda? Tudo, tudo, e você? Bem, Fernanda. Fernanda, obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda, tá? Nesse período de isolamento social, eu resolvi fazer lives de cunho informativo. Eu acho que é um momento da gente começar, a gente tem um pouco mais de tempo para se informar, para trocar ideias, para esclarecer. E como a temática que sempre esteve em pauta, mas hoje está muito mais em evidência, as questões raciais, e você como procuradora do Ministério Público do Trabalho, entendeu? E você trata desse assunto da inclusão de jovens, de negros no mercado de trabalho, não só a inclusão, mas também a ascensão desses jovens no mercado de trabalho. E a gente sabe que a gente tem as ações afirmativas, a referente às políticas de cotas raciais, elas vêm colaborar para o ingresso de jovens negros nas universidades. No entanto, a gente encontra outros desafios, que é o desafio da inserção desses jovens no mercado de trabalho, como também a ascensão profissional. Inclusive, tem uma pesquisa do IBGE de 2018 que 68,6% dos brancos e 29,9% dos negros nas empresas ocupam cargos gerenciais. Existe uma diferença. E baseado nisso, partindo dessa premissa que o nosso país é um país racista e que o fator de pele é um fator que muitas das vezes é eliminatório nos processos seletivos das empresas, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse da sua atuação como procuradora no Ministério Público do Trabalho, o que despertou você também a aderir a essa coordenação, esse trabalho de inclusão de jovens negros. Bom dia, Ivana. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria te dar parabéns pelo seu dia, né? Sim, obrigada. Parabéns a você e todas as mulheres, as nossas mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Parabéns. Em segundo lugar, eu que quero agradecer o seu convite, porque para mim é muito importante poder falar sobre esse projeto, né, para o maior número de pessoas que eu puder, que eu conseguir, e agradeço imensamente o espaço. Tá? Sobre essa temática, eu gostaria que se em algum momento eu cometesse algum deslize, né, porque eu não tenho essa experiência da cor da pele como uma barreira, então, se em algum momento eu tropeçar, você, por favor, me corrija, tá? Você fique à vontade, eu aprendo, quem nos assiste aprende também. Por favor, fique à vontade. Bom, a minha experiência, eu sou procuradora do trabalho, né, do Ministério Público do Trabalho há 14 anos, e nos últimos 2 ou 3 anos eu ingressei no núcleo de combate à discriminação, né? Nós temos vários núcleos, núcleo de combate ao trabalho infantil, de núcleo contra fraudes, para adequação do meio ambiente de trabalho, né? Segurança do trabalhador. E esse foi um núcleo que me atraiu muito, porque ele trata de todo tipo, né, de discriminação, vai desde o assédio moral até a discriminação por gênero, até a discriminação por raça, e está tudo abarcado, né? Sim. Eu fui atraída a partir de um caso concreto, até uma situação de uma denúncia que eu recebi há uns 10 anos atrás, e era uma denúncia de assédio moral muito pesada, muito grave, e eu fui escutar, né, os trabalhadores como testemunhas, né, que é uma prática nossa de investigação. E quando eu comecei a falar com esses trabalhadores, né, era do setor de vigilância armada, enquanto eu tomava o depoimento, né, você vê homens de quase 2 metros de altura, né, fortes, musculosos, se desmancharem na sua frente, né, chorando como crianças, em razão de um sofrimento, né, que eles estavam passando no trabalho, aquilo imediatamente me atraiu, me capturou, e assim que eu tive a oportunidade, eu ingressei nesse núcleo, né. Agora, a nossa atuação do Ministério Público do Trabalho, ela tem 2 pontas, né, ela tem aquela ponta daquilo que a gente enquanto sociedade, né? E aí a gente recebe denúncias contra a discriminação, trabalho infantil,
de tudo, de todos os temas do mundo do trabalho, né? E a partir dali, a gente busca uma adequação da empresa administrativamente, através do que a gente chama de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para que aquela situação cesse, ou então, não sendo possível, a gente recorre ao judiciário, através de ações civis públicas. E a outra ponta nossa de atuação é o que nós queremos ser, né, enquanto sociedade, né? A gente quer uma sociedade livre de discriminação, com menos desigualdade, né? Tudo isso é o que está na Constituição, né? Não tirei da minha cabeça, é o que a Constituição nos manda fazer, né? É o nosso projeto enquanto nação, o nosso projeto constitucional enquanto nação. Então, nessa outra ponta, né, do que queremos ser, a gente trabalha com projetos promocionais, que são projetos que querem promover algum valor constitucional caro, né, à sociedade. Nós temos um projeto, por exemplo, promocional, que fala para tratar da questão das empregadas domésticas, né, que nessa pandemia muitas ficaram desassistidas, né? Você tem aquelas trabalhadoras que não têm carteira assinada, então tem um promo tratando disso, e a gente sabe que no trabalho doméstico a gente vai encontrar sobretudo mulheres negras, né? Não exclusivamente, mas sobretudo. E temos também um projeto que eu acho muito bonito, que ele se chama Ação Integrada, tem até o site dele, né, na internet, açãointegrada.org.br, que é um projeto fantástico para tratar, para dar seguimento para a vida do trabalhador que foi submetido àquele processo de escravidão contemporânea, né? Que a gente fala que não existe a algema não está no pulso, mas ela está em outros lugares, né? Existem várias operações de resgate e é necessário que depois esse trabalhador ele tenha para onde ir para ele não voltar, né? Porque não raro essas operações elas resgatam o mesmo trabalhador mais de uma vez, né? E ali também, né, a gente sabe que a prevalência é de homens negros, né, também mulheres, né? Até a CPI da Câmara dos Deputados, acho que de 2002, sobre trabalho escravo, ela detectou que o fator raça é um corte importante, porque, sobretudo, é a população mais atingida, né? Aliás, assim, no nosso país, né, muitas coisas ruins, você vai ver que a incidência maior está com a população negra, ela que suporta mais isso, né? A pandemia deixou isso muito claro para a gente, né? Vários relatórios sobre o mapa da violência mostrou isso para a gente, né? E até dados sobre encarceramento, né, sobretudo a população negra, e nessa questão do trabalho escravo contemporâneo não é diferente, né? Então nós temos esse projeto que se chama Ação Integrada, eu particularmente sou fã desse projeto, ele está com uma colega incrível, e temos também, eu tenho vários colegas incríveis, né? Mas assim, esse projeto eu sou muito fã. E temos também agora esse projeto promocional de empregabilidade de jovens negras e negros. O projeto tem esse corte, tá? A gente procura privilegiar a mulher negra, por quê? Porque estatisticamente, em todas as estatísticas, é ela que vai ser encontrada na sociedade de uma maneira mais desvantajosa, né? Teve a RAIS de 2007, que a mulher negra é a que tem o rendimento médio, a renda média, né? Ali na base da pirâmide. Né? Lá no topo está um homem branco, né? Depois você tem outras estratificações, e lá na base está a mulher negra, né? Ela que ganha menos, né? Eu estava vendo dados também do IBGE, que a mulher negra é a que menos se casa, e é a que mais constantemente você vê em situação de estar criando seus filhos sem seus parceiros, né? Que eu imagino que deva ser uma coisa, eu acho que é uma coisa, deve ser muito difícil. Acho que deve ser muito difícil, né? Porque com parceiro já é muito difícil. Sem alguém ali, né, com quem você possa trocar, eu deixo fazer isso, eu não deixo, pode dormir na casa do colega, não pode. Você fazer isso sozinha, né, do início ao fim, eu acho que isso deve ser muito difícil, muito difícil. Sim. Então, em todas os índices que você vai estudar, né, que apontam alguma vulnerabilização, a mulher negra vai estar lá. Eu digo vulnerabilização e não vulnerabilidade, que a mulher negra está longe de ser vulnerável, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas é essa posição que ela é colocada na sociedade, né? Então, esse projeto ele tem o corte de
mulheres negras, né, preferencialmente mulheres negras e homens negros. O nosso objetivo é encaixar esses profissionais em postos estratégicos de empresa, em questões, em cargos de mando e gestão, né? Porque a gente sabe que, sobretudo, a população negra ela está ativada em ocupações com uma renda menor e com menor prestígio social também, né? Cargos mais subalternos, né? Sem desmerecer qualquer função. Sim. Mas se 56% da população brasileira se declara parda e negra para o IBGE, a gente tem que encontrar essa correspondência nas instâncias superiores, né? nas posições de mando do país, tanto na esfera pública quanto privada. Se você vai na esfera pública, a gente não teve presidente negro, né, os congressistas negros são poucos, no executivo, tanto estadual, municipal, você não vê muitas pessoas negras, né? Parlamentares também são poucos. Quando você vai olhar essa correspondência no setor privado, quem são os CEOs, né, das empresas? Tem um estudo do Instituto Ethos, acho que é 2017, que eu não sei o ano certinho, que ele aponta que dentre os CEOs das maiores empresas do país, 0,5% são mulheres negras. Né? Então tem alguma coisa de errado aí, né? E o Ministério Público, vocacionado para aquilo que a Constituição manda, né, tem esse papel de promoção, de tentar nivelar um pouco as coisas, de fazer inserir na sociedade esse espírito de equilíbrio, né? Sim, sim. E quando a gente pensa em colocar essas pessoas nas posições de comando, a nossa expectativa é de que essas pessoas estejam lá e consigam replicar isso, né? E consigam, na hora de fazer uma seleção, olhar para a questão da cor, né? Tem o que é muito corrente entre a gente, né? A gente imagina, mas as pessoas, quando eu vou escolher alguém, eu vejo a questão da capacidade, porque as pessoas se esforçaram mais, eu não olho a cor das pessoas. Aí a gente vai trabalhar com a questão do viés inconsciente, né? Aí a gente vai pegar também todas as estatísticas que a gente tem, seja do DIEESE, seja do IPEA, seja do IBGE, tudo isso vai mostrar para a gente que a população negra ela tem menor renda e está nos cargos, nas posições menos privilegiadas nas empresas, né? Isso não pode ser uma questão de capacidade, né? Existem outras questões para a gente trabalhar aí. Tem uma frase aqui do professor Silvio Almeida, que eu até separei aqui, que ele fala a respeito do domínio de homens brancos e instituições, que esse domínio ele depende de regras e padrões que direta ou indiretamente impedem a ascensão de negros e mulheres, e da inexistência no ambiente corporativo de discussão a respeito da desigualdade racial, naturalizando um ambiente formado por homens brancos. Sim. E você vê essa prevalência, né, do homem branco, não vai ser só no mundo do trabalho, vai ser em todas as nossas esferas, né, enquanto sociedade. Se você pegar a história da arte, onde estão os negros? Onde estão os artistas negros? Mulheres negras, então, né, onde eles estão? Né? Se a gente for olhar até, assim, se as pessoas forem olhar suas mídias sociais, né, quem são as pessoas que eu sigo? Eu sigo... quantos negros eu estou seguindo? Eu gosto de quê? Eu gosto do mundo fitness. Quantas pessoas do mundo fitness que são negras que eu sigo? Eu gosto de artes. Quantos artistas negros eu sigo? Eu gosto de viagem. Quantos blogueiros de viagem eu sigo? Né? Então, a gente vai observar que parece que o algoritmo já nos diz que a gente não quer ver as coisas de pessoas negras, né? A gente quer ver as coisas das pessoas brancas. Isso acaba aparecendo mais pra gente. Né? Então tem toda uma questão inconsciente. Tem um livro que eu acho que trabalha isso muito bem, da outra live que eu fiz, eu não fiz isso, agora eu trouxe o livro e vou mostrar a capa, porque uma vez eu vi uma live, a pessoa falou do livro, eu não peguei, depois eu fiquei desesperada tentando achar o livro e não consegui. Então eu trouxe a capa, que é esse aqui, da Silmara Nascimento, Brasil. E o que ela fez? Ela fez um estudo no município de Maringá. Ela pegou 2 shoppings e foi estudar o que acontecia ali. Por que o lugar... Todas as lojas que ela olhava, raramente tinha algum trabalhador negro. Né? E quando ela vai olhar, quando ela vai conversar com os lojistas, quando ela vai conversar com os empregados, né, os empregados negros que ela encontrou ali, ela vê que
tudo isso começa antes mesmo da entrevista, né? Porque muitas pessoas negras não tinham sequer coragem de se candidatar a uma vaga de shopping. Eles achavam que aquilo não era lugar para eles. Porque às vezes aquilo não sentiam que aquilo era lugar para ele, que quando ele ia no shopping, o vigilante já olhava torto, já acompanhava. As pessoas não se sentiam bem-vindas naquele ambiente. Muito pelo contrário, né? Um ambiente exclusivo e excludente, né? Não era lugar para aquelas pessoas. Então, se eu não posso ir lá nem para tomar um sorvete, eu vou ter coragem de ir lá e me candidatar a uma vaga? Você precisa de coragem, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, você tem que ter coragem de fazer. Se você não tem coragem de fazer, fica muito mais difícil. E essas pessoas, na verdade, o medo delas justificava, claro que é, porque elas não é um ambiente em que elas veem pessoas como elas, né? Sim. E até entrevistando gerentes de loja, o que essa pesquisadora observou é que às vezes o recrutador não é que ele tinha uma postura racista, antinegro de forma específica, mas para ele é muito mais confortável selecionar um candidato branco, que é a cor vigente, né, vamos dizer assim, do que selecionar um candidato negro, né, e se, vamos dizer assim, se expor, né, ter a sua habilidade enquanto entrevistador questionada, né, por que você contrata um negro, né, se der algum problema com aquele empregado, mas também fulano selecionou, olha a cor da pessoa, só podia ser, né, então existe aquele viés inconsciente mesmo, né, e quando as pessoas acabam fazendo o que a maioria faz até para não se expor, para não criar problemas. Ela reparou isso. Esse viés inconsciente que você fala é aquela normalização que a gente tem de tudo que é normal, tudo que é branco é normal. Então, o padrão branco é o padrão normal, o cabelo liso é o cabelo normal. Inclusive, isso se reflete no ambiente corporativo. A Lia Weiner, que ela fala a respeito de branquitude, então, e de privilégio branco, ela fala que quando a gente pensa numa roupa étnica, a gente pensa numa roupa indígena, a gente pensa numa roupa de origem de algum país africano, mas você nunca pensa numa roupa branca, uma roupa de uma pessoa branca, como uma roupa étnica. É verdade. Inclusive no ambiente corporativo. Se eu chego no ambiente corporativo com um turbante, entendeu? Aquilo não é o normal. O normal é as pessoas não são habituadas. O meu cabelo, eu estar com um perfil muito próximo ao branco. É isso? É a boa aparência, né? Exatamente. É a boa aparência. A gente repara muitas vezes no ambiente corporativo. O que ela... Desculpa. Não, pode continuar. O que a Silmara também observou nesse estudo é que a questão, esse viés inconsciente, ele estava escondido na boa aparência, né? Muitos trabalhadores negros falavam, se está escrito boa aparência, eu nem vou me candidatar, né? É o código para eles, para saber se eles poderiam se candidatar ou não, né? É sobre isso que você falou, né? Do homem branco, da branquitude ser a medida do mundo, né? De normalidade. A Grada Quilomba, ela tem uma frase... deixa eu ver se eu vou lembrar direitinho, ela tem uma frase que é muito interessante, ela diz o seguinte: a mulher negra se apresenta como mulher negra, a mulher branca se apresenta como mulher, e o homem branco se apresenta como pessoa. E por que isso? A mulher branca se apresenta como mulher porque ela é a referência do que é ser mulher, né? Se você é uma coisa diferente de mulher branca, você precisa explicar que você é uma mulher negra, porque quando se diz em mulher, pensa-se numa mulher branca, né? E é tão engraçado isso que no início de março, um pouquinho antes da pandemia, teve um evento em comemoração ao Dia da Mulher realizado pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, em conjunto com a Associação da Magistratura do Rio de Janeiro. E o evento foi Mulher e Diversidade, e ali trouxemos uma advogada negra para falar, Ana Carolina Lima, e ela tocou num assunto, num ponto que eu nunca tinha parado para pensar, que ela falou da questão da solidão da mulher negra, né? Que às vezes a mulher negra, ela é aquela pessoa bacana para ser sua amiga, para você se divertir, para servir de cupido para você chegar até a amiga dela, mas ela não é aquela pessoa que você vai levar para casa para apresentar aos pais, né? E como isso foi doído para ela, né? E deve ser para tantas outras mulheres. E até depois disso, depois que eu ouvi essa fala dela, me deu uma coisa louca na cabeça. Eu resolvi fazer uma pesquisa no Google. Eu fui ver... você lembra da revista Playboy?
eu fui pesquisar no Google quantas mulheres negras já tinham sido capa da Playboy. E em 40, segundo o Google, em 40 anos de existência da revista, quase 500 capas mais ou menos, foram 10 capas, né, de mulher negra. Então, assim, a mulher negra, ela pode ser vista como quente, né, lasciva, necessariamente hipersexualizada. Samba, né, tem necessariamente samba no pé, sabe sambar, né? E ela é vista como forte para os trabalhos domésticos, né, para os trabalhos braçais, vai aguentar qualquer coisa. E a Angela Davis fala sobre isso, né, que essa característica de fragilidade na sociedade, da mulher, na sociedade, ela não se aplica para a mulher negra, né? A mulher negra é uma super mulher. E eu vi que não tinha, né? Quase nenhuma mulher negra foi capa, né? Aí você vê que realmente a mulher negra ela não foi nem sequer apresentada, né, para vários jovens, né? Numa época, essa revista, na época que eu era adolescente, alguns colegas meus de escola viam, ou escondido do pai, ou com a anuência do pai, e é ali que eles estavam formando o que era uma mulher desejável para eles, né? Que tipo de mulher eu gosto, né? Que tipo, esteticamente, né? E ali a mulher negra, eu acho que muitos devem ter passado anos, né, vendo uma revista dessa sem nunca ter visto uma mulher negra, né? Que ela não é colocada como uma referência de beleza, né? Muitas pessoas, inclusive, às vezes, quando vão elogiar, né, uma mulher negra, nossa, você é uma negra tão linda, é como se negritude e beleza juntos fosse uma coisa surpreendente, né? Assim, e como se fossem coisas incompatíveis, né? Sim, sim. Essa questão é muito importante, né, que nós, mulheres negras, durante muito tempo, agora que nós estamos na luta, colocando isso em pauta, a questão da nossa representatividade enquanto padrão de beleza, do nosso cabelo, da nossa pele, do nosso nariz, da nossa boca, então, do nosso corpo também. Então, tipo assim, e aí a mulher negra, muitas das vezes, ela não é digna de amor, entendeu? E os relacionamentos, às vezes, são muitas vezes por trás dos bastidores. Isso é uma coisa que eu sei mesmo, sei de experiência própria. Bom, mas vamos aproveitar também que hoje, dia 25 de julho, é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha. E aí eu queria fazer uma pergunta, mas antes de falar uma frase da Sueli Carneiro, da professora Sueli Carneiro. A mulher negra é a síntese das duas opressões, de duas contradições essenciais, a opressão de gênero e a de raça. Isso resulta no tipo mais perverso de confinamento. Se a questão da mulher avança, o racismo vem e barra as negras. Se o racismo é burlado, geralmente quem se beneficia é o homem negro. Ser mulher negra é experimentar essa asfixia social. Então, a desigualdade, ela é um fator gritante no nosso país, a desigualdade social, e ela é mais intensa entre pessoas negras, e esse patamar é maior entre as mulheres negras. Tem reflexo também no mercado de trabalho, em que a mulher negra ela é estereotipada à esfera doméstica, a prestação de serviços alimentares, como limpeza, e muitas vezes conhecidas como tia da limpeza e tia do cafezinho. E, de acordo com uma pesquisa do desafio da inclusão do Instituto Locomotiva divulgado em 2017, o salário de uma mulher negra com ensino superior, ele é, em média, bem menor que o salário de uma mulher branca, do que um homem negro e incluído um homem branco. E aí eu gostaria que você falasse dessa problemática, né, dessa desconstrução desse estereótipo de liderança masculina, estereótipo de mulher negra a serviços domésticos, como o Ministério Público do Trabalho tem atuado para construir mecanismos de representatividade, diversidade, com inclusão de mulheres negras em cargos de liderança e de diretoria. Quanto à atuação, né, do Ministério Público, são aquelas duas pontas, né? Ou a gente vai atuar no caso quando a gente recebe uma denúncia específica, né, e vamos atuar de uma maneira mais incisiva, né, vamos dizer assim, ou vamos tentar atuar tentando chegar até a consciência das pessoas, né, para que as pessoas saiam das suas bolhas e entendam que aquele problema ali naquela empresa dela é um problema que hoje em dia eu acho que acabou, a gente chegou no limite, sim, né? Não dá mais.
Muitas corporações internacionais gigantescas já perceberam, e tem estudos sobre isso de várias agências internacionais, que as empresas mais diversas são as mais lucrativas. Sim. Então, assim, enquanto eu estou achando que eu não posso ter uma mulher negra, um homem negro num cargo de comando, eu estou perdendo dinheiro. Né? Aí eu gosto de ilustrar o exemplo da publicidade, né? Quantas campanhas erráticas a gente já viu, assim, vexatórias mesmo, né? Você estava falando aí do empoderamento da mulher negra em termos de autoestima, né? Para que ela se veja também como referência de beleza, né? E o movimento Black Beautiful, né? De décadas atrás, ele surgiu muito nesse sentido, né? Do negro se ver como beleza também. E vem uma campanha de papel higiênico e pega e associa aquilo a um objeto de limpar excremento humano. Então, assim, não tem cabimento. Eu fico pensando, quem eram os profissionais que estavam sentados naquela sala quando decidiram colocar uma campanha dessa no ar, né? Eu acho que é difícil ter algum negro ali, né? Mas essa é uma questão que eu estava comentando até com um amigo, que eu acho que nós, como consumidores, nós que somos conscientes, a gente tem que consumir de empresas que tenham consciência, de que incluem, empresas que estão incluindo. Quando você for comprar, quando você for verificar, verifique se aquela empresa ela tem algum programa de inclusão. Se uma empresa ela faz um comercial, se ela está na mídia, quais são os negros que estão na mídia sendo representados? Então, quando eu vou consumir, eu penso, eu acho que a mudança, se a mudança ela não consegue surgir dentro do ambiente corporativo, ela tem que sair do ambiente do consumidor. Então, o consumidor, na verdade, sim, ele deve cobrar das empresas um posicionamento em relação a isso, até porque, sob o ponto de vista econômico, a promoção da diversidade é uma vantagem competitiva para a empresa. É uma estratégia empresarial para ela que permaneça competitiva no mercado, porque você aumenta o seu mercado consumidor, você tem várias pessoas diferentes dentro da empresa que entendem os gostos e preferências e que vão atender vários grupos da sociedade. E aí ela atende melhor as demandas de mercado, ela se torna mais competitiva. Então, é vantajoso para a empresa, mas eu acho que nós, como consumidores, nós temos que estar cientes das empresas. Assim como a gente tem ciência da questão ambiental, a gente também tem que ter consciência dessa questão da inclusão, da diversidade nas empresas. Na verdade, esse posicionamento do consumidor, ele já existe, né? Ele já existe e ele é crescente, né? As pessoas, a partir de agora, elas não vão se desconscientizar, elas vão se conscientizar a partir disso. Não é à toa que grandes empresas já estão se posicionando dessa maneira, né? E até dentro desse projeto, né, de empregabilidade de jovens negras e negros, esse projeto ele foi idealizado por dois colegas de São Paulo, a doutora Valdirene e o doutor Honorato, e a doutora Valdirene está mais adiantada. Aqui no Rio nós começamos praticamente em fevereiro, aí veio a pandemia, mas a gente está dando alguns segmentos assim mesmo. E ela conseguiu, eles fizeram, capturaram, né, para esse projeto as maiores agências de publicidade, né, de São Paulo, quiçá do país, né? E semana passada teve uma divulgação no perfil do Facebook que se chama Encontro contra o Racismo, em que esses gestores dessas empresas, né, foram discutir os seus resultados. Estava presente a doutora Valdirene, o jornalista Emanuel Soares, e esses CEOs, né, esses gestores, e eles mostraram o quanto isso é bom para a empresa, né? Eles mostraram que hoje as suas agências de publicidade eram mais lucrativas porque elas falavam com um público maior, né? Eu tenho uma capacidade melhor de atender o meu cliente quando eu consigo atingir um público maior, quando eu não vou fazer uma besteira que vai trazer mais dor de cabeça para a empresa do que novos consumidores, né? Essa conscientização, ela é uma crescente e eu acho que realmente não tem volta. Sim. Outra questão também é em relação à falta de representatividade nas lideranças, né? E também as micros e macroagressões nas relações do dia a dia de trabalho, nos olhares, também, os olhares, e aquela sensação de não pertencimento, ou seja, aquela síndrome do impostor, entendeu? Do indivíduo. Então, isso também é que, às vezes, não basta a empresa ela cumpre o programa de inclusão, ela inclui a diversidade, inclui mulheres, inclui todas as minorias, inclui negros, negras,
Mas no corpo de liderança da empresa é um corpo branco, é um corpo masculino. Então, assim, como assim, no programa do Ministério Público do Trabalho, o que tem sido feito? O que a gente imagina, né, a gente começou em fevereiro, a gente tinha uma reunião com alguns coletivos do movimento negro e veio a pandemia, mas a gente tem feito online e o que a gente ouviu já desses movimentos é exatamente isso. Não adianta a gente colocar um profissional negro ali e esperar que as coisas aconteçam, porque elas não vão acontecer, né? O CEO daquela empresa ele tem que estar engajado, ele tem que estar em sintonia com todas as chefias, né, de setores, para que isso realmente aconteça. Porque não basta você inserir, você permitir o ingresso, você tem que efetivamente inserir. Você tem que olhar para aquele profissional negro, você tem que estar atento à potencialidade dele, você tem que estar atento para o fato de que a chefia dele esteja observando isso, para que ele seja acompanhado e para que ocorra ascensão. Ou essa ascensão não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque a estatística mostra isso. A estatística é uma ciência que colhe dados e extrai informações deles, né, desses dados, né? Esses dados dizem para a gente que isso não vai acontecer, que a ascensão do negro no mercado de trabalho, para o negro conseguir isso, é como se ele fosse um outsider, né? Você tem que subverter toda a lógica, é aquilo que as mães negras falam para seus filhos. Você tem que ser 3 vezes melhor que os outros, né? Para você ter alguma chance. Né, para você ter alguma chance, né? Então, quando a gente fala desse promo, a gente não está falando de um privilégio para jovens negras e negros, a gente está falando de uma questão de oportunidade, porque eles não têm oportunidade. Basta a gente olhar dentro dos nossos trabalhos, das nossas corporações, olha para cima, quantos negros você vê acima de você? Se você olhar para baixo, provavelmente você vai encontrar vários, mas olha para cima. Olha para a presidência, para a diretoria, para os conselhos, para as diretorias, coordenações, você não vai encontrar os negros ali, né? E essa questão do não pertencimento, né? De você não achar que aquele lugar não é para você, de você achar que é um impostor. Tem uma situação que a Silmara fala nesse livro de uma mulher negra de uma loja que ela, né? Na entrevista ela disse que a chefia dela não era exatamente antinegro, não tinha uma postura expressa antinegro, mas um dia foi contratada uma outra empregada negra com a cor de pele mais escura do que o dessa primeira mulher. E um dia ela ouviu a chefe dela dizendo: eu não quero essa menina com cara de macaco aqui. Como que você vai imaginar ascender profissionalmente, né, dentro de uma empresa dessa? E, na verdade, o que essa gerente falou, a gente sabe que ela disse isso, mas muitas pessoas não dizem, mas pensam, né? Quando você vê aquela aparência, né, isso que você falou, meu Deus, do turbante, das contas, né? As pessoas, eu acho que starta aquele inconsciente das pessoas que o negro não serve para trabalhos intelectuais, né, que o negro é incivilizado, né, é o que veio em decorrência do nosso processo histórico, né, de escravização. Sim. Né? Sim. Até quando a gente começa... Sim, isso é um dos mecanismos do racismo estrutural. A partir do momento que você caracteriza uma etnia como inferior, uma etnia que não sendo capaz de exercer atividades que exigem raciocínio, então isso é uma forma de você manter o privilégio branco, você manter aquele determinado grupo liderando. Então, e essa questão mesmo da falta de representatividade nos cargos de liderança, ele desestimula o jovem negro. Ele não se vê naquela posição. Ele não se vê possível de ascender. Isso acaba se tornando um próprio desestímulo e afeta-se na questão psicológica do indivíduo. O indivíduo não se vê representado e foram as barreiras que são criadas para que você mantenha. Tem um podcast que eu até te enviei, esse podcast do Caos Corporativo. Ele fala que, às vezes, o próprio chefe, o próprio líder da empresa, ele prefere próximo, pessoas parecidas com ele. A nossa estratégia de escolha são escolha de pessoas semelhantes, pessoas próximas. Quem são esses semelhantes desses homens que estão liderando?
não são as mulheres negras que são próximas. Então, a estratégia de você se aproximar é porque o cara que é diferente de você, ele tem uma cultura diferente, ele veio de um lugar diferente, ele pensa diferente de você, e às vezes você não quer se deparar como líder, como chefe, com alguém que pense diferente de você. Você não quer pensar na reação de alguém que pense diferente de você, você já quer uma reação pronta. Então, esse é um dos entraves que acaba entrando no consciente e no inconsciente das pessoas, e aí forma esse ciclo de você manter somente um grupo no poder. É aquela ideia de subordinação de raças, né? Que até quando houve a passagem, né? Quando teve a Lei Áurea, na época da Lei Áurea, a população negra liberta era quase tão numerosa quanto a população negra escrava. E o que a gente vê é que a chegada dos imigrantes europeus, né? Que foi completamente subsidiada, receberam terras, receberam insumos, receberam ajuda do governo, né? Ao contrário dos negros libertos, né? Aparentemente, assim, ao contrário dos negros que pós-Lei Áurea, né? Que a gente não pode falar numa liberdade, né? Só mudou a conjuntura do processo escravizatório e esse privilégio, né? E a branquitude, ele é histórico. Né? E como você tinha muitos negros já livres, né? Quando esses imigrantes chegaram aqui, negros e imigrantes faziam mais ou menos a mesma coisa. Né? Os negros eram capazes de fazer diversas atividades, e eles efetivamente faziam. Eles estavam ali fazendo essas atividades. Né? E quando surge o processo de industrialização, o trabalhador branco, o imigrante branco, ele não veio qualificado. A qualificação dele para esse trabalho era tal e qual do trabalhador negro, estava do lado dele. Mas o que a gente percebeu foi, sobretudo, o quê? Uma preferência desses postos de trabalho para os trabalhadores brancos. Né? E aí, através da renda, os seus descendentes vão, a cada geração, ascendendo, né? Na sociedade. A mesma coisa não aconteceu com a população negra. Né? Ela se manteve ali com as mais baixas rendas e com os cargos que perpetuam, né? que continuam esse ciclo. Sim. E muitas vezes, assim, num ambiente corporativo, a ascensão profissional de um negro, uma negra, é por uma questão mesmo de oportunidade. E, às vezes, essa oportunidade ela está nas mãos de um gestor branco. O gestor branco está consciente dessa questão da necessidade de você dar oportunidade. O que eu penso, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre parti do princípio que somos todos iguais em termos de capacidade mental. O racismo nos separa por uma questão mesmo de fenótipo, que foi criada justamente para manter manutenção de privilégios de um determinado grupo étnico. Sim, o racismo ele existe. Mas eu vejo que eu tenho a mesma capacidade intelectual que qualquer pessoa. Eu vejo, por exemplo, que existem pessoas que são super inteligentes, mas são as exceções. Mas, no geral, no normal, somos todos iguais em termos de capacidade intelectual. O que falta é oportunidade. E é tão engraçado isso, porque... Oi, desculpa, pode terminar. Não. Então assim, no ambiente corporativo, o que falta, às vezes, para um negro mesmo é oportunidade de trabalhos desafiadores. E, às vezes, o próprio gestor, com aquele inconsciente dele, com preconceitos, ele, às vezes, limita o trabalho do profissional, porque ele não acredita que aquele profissional é capaz de atender aquela demanda. Ele olha para o profissional, ele vê a cor do profissional e fala assim, não, ele não se vê, ele não me vê, eu como mulher negra, eu sou vista como a tia do cafezinho e na tia da limpeza. Ali eu sou vista. Mas como uma atividade racionalizada, decidir, eu não sou vista. E, às vezes, inconsciente, mesmo que o gestor fale, eu não sou racista, mas no inconsciente dele foi criado ao longo do tempo, isso precisa ser desconstruído. Passa por um processo de desconstrução. E esse processo de desconstrução precisa estar aberto, é por isso que é importante esse debate, é por isso que é importante a gente vir para a rede social e falar, é por isso que hoje, na pandemia, eu estou aberta, eu faço lives para falar sobre isso, para conscientizar as pessoas do que é, da questão do racial. É por isso que isso me asfixia também. Eu, como mulher negra, eu sou asfixiada. O tempo todo eu tenho que provar, o tempo todo eu tenho que provar.
mas eu sou normal, igual a todo mundo, o tempo todo. Eu não posso ser frágil, eu não posso demonstrar minha fragilidade, eu não posso demonstrar que duvido da minha capacidade, entendeu? De entender as coisas, entendeu? Então, tipo assim, é o tempo todo. E, tipo assim, e hoje, sim, hoje estou aberta, faço lives, é justamente com essa intenção, a intenção de conscientizar, que às vezes não é nem por questão de maldade que as pessoas fazem isso, é uma questão que já está impregnado no seu dia a dia, você já nasce com isso, você já nasce achando que tudo que é branco é normal. Eu, como mulher negra também, entendeu? Eu também fui criada numa sociedade, isso já é oriundo da nossa sociedade, isso já está dentro da gente. É um trabalho mesmo de você desconstruir, de você repensar, de tudo aquilo que você foi, dos seus valores, de tudo aquilo que foi criado para você, de tudo que chegou para você, de tudo que é preto, é ruim. Então, é preciso a gente parar e pensar. Muitas empresas estão fazendo isso, né? E essas empresas, como eu te disse, né? Elas estão falando com um público maior, elas estão performando melhor. E até nesse encontro que eu mencionei na página do Facebook, Fórum contra o Racismo, um dos gestores, eu não me lembro qual, ele disse, né, que nesse processo de seleção, quando ele começou, né, a fazer as seleções, quando ele começou a ter esse olhar, essa consciência, né, que você está narrando aí, e começou a fazer os seus processos seletivos, ele reparou uma coisa que eu achei tão interessante ele mencionar. Ele via que, às vezes, o cargo precisava de um inglês, vamos dizer assim, intermediário. O homem branco, ele não sente o menor pudor em dizer que ele tem, ainda que ele não tenha, ainda que o inglês dele não seja tão intermediário assim, né? Agora, a mulher negra, às vezes ela até poderia ter aquele inglês intermediário, mas ela não tinha coragem de colocar que era intermediário, porque ela achava que ela precisava de mais, né? Essa lógica que você está dizendo. Eu preciso ser melhor que todo mundo, eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso errar, eu não posso dar um passo em falso, né? Você sente essa exigência maior, né? Recaindo sobre você. Então, é interessante como a branquitude, né, os homens brancos, as mulheres brancas, elas ficavam mais ou menos à vontade, assim, para dizer, com um pouco mais de constrangimento que os homens brancos, mas candidatos negros, eles não tinham coragem, às vezes eles tinham um inglês até melhor, mas não tinham coragem de dizer que tem, porque para eles não era suficiente, né? Porque eles foram ensinados que eles têm que ser perfeitos. Então, se o meu inglês não é... E a gente não precisa de um inglês perfeito para se comunicar, né? A gente precisa de um bom inglês para se comunicar, não precisa ser perfeito. Então, se eu não tenho um inglês perfeito, não posso dizer que é intermediário, né? Então, não é nem uma questão, às vezes, de você não encontrar a qualificação, é a questão de como as pessoas mostram a sua qualificação, como elas se sentem à vontade ou não para mostrar aquela qualificação, né? Dentro desse âmbito. Sim. É um grande desafio a gente romper com essa hegemonia branca no mercado de trabalho, e masculina e branca. É um desafio mesmo. E acredito também que é um desafio para você como procuradora do Ministério Público do Trabalho, um desafio romper com isso. Para mim, como mulher negra também, entendeu? Que eu sinto na pele essa questão, essa hegemonia branca. E às vezes a gente se trava na questão de não se ver além daquilo que a gente faz, entendeu? Não se vê uma ascensão profissional, entendeu? Muitas vezes você não se vê. Bom, aqui é um espaço que, para mim, eu não consigo além daquilo que eu estou fazendo aqui hoje, que eu faço no dia a dia. Então, isso acontece no mercado, principalmente no caso das mulheres negras. Aquela... Pode falar. Eu peço desculpa, pode concluir. Pode continuar. É aquela questão do espelhamento, né? Você olha para cima, você não vê ninguém igual a você, né? Então, como você acha que você vai chegar lá? Se lá não tem ninguém igual a você, né? Até vou voltar a esse livro da Silmara, eu gosto muito dele porque ele coloca em números, ele é uma pesquisa, né? Ele é uma pesquisa de campo, ele falou com pessoas. Ela coloca lá... Ixi, eu me perdi agora. Ela faz uma colocação tão interessante aqui que eu ia falar agora. Ai, meu Deus, o que era? Eu acho que eu ia falar da questão dos entrevistadores, voltando àquela questão dos entrevistadores, né? Que eles não
eles não se sentem à vontade para colocar um negro. Porque, às vezes, o ciclo de amizades, o círculo de amizade daquela pessoa é branco. Ele pode até ter 1, 2 amigos negros, né? Porque é muito importante para as pessoas dizerem, mas eu não sou racista. Eu não sou racista. Ninguém quer levar essa pecha, né, de racista. Mas as pessoas ainda não entenderam que até hoje dizer que a gente não é racista não adiantou em nada, né? Não surtiu nenhum efeito prático para a gente equilibrar um pouco as coisas, né? Você tem que adotar uma postura contra o racismo, ou ele vai continuar se perpetuando, né? Já foram feitos estudos que para a população negra alcançar o mesmo nível de escolarização, de renda que a população branca, nós vamos levar mais quase 100 anos. Né? Só que a gente não tem mais esse tempo, né? Não temos esse tempo todo, porque os números deixam as coisas muito evidentes para a gente, né? Quando o IBGE diz que 56% da população é negra e parda, e eu não vejo isso se replicar em nenhuma camada do tecido social, tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de errado e as pessoas sabem que tem. Né? Acho que eu lembrei que eu ia falar, o que a Silmara mostra nesse livro é que todas as vezes que ela confrontava esses dados para os gerentes, para os proprietários de loja, né, da questão da subalternidade do trabalhador negro ou da dificuldade que ele tinha de acessar aquelas vagas, a reação das pessoas é, sim, que pena. Como se aquilo não fosse problema delas. Elas não se interessam por aquilo. Né? Aquilo é outra coisa. Eu não sou racista, mas o fato de não entrar poucos negros na minha loja não é um problema meu, né? É assim mesmo. É porque eu não tenho candidatos, né? Ela não observou nenhum movimento daquelas pessoas no sentido de tentar fazer com que aquilo cesse. Se a gente não tivesse movimento de tentar fazer com que isso cesse, isso não vai cessar, né? Não da maneira como nós gostaríamos, né? Isso vai se perpetuar, como tem se perpetuando há 400 anos, as coisas têm sido assim, né? O negro tentando se encaixar, né, nos parâmetros, em muitos casos, se for o caso, agredindo a si próprio, né? Eu estava vendo a Djamila Ribeiro, ela tem um livro bacana, que eu não estou com ele aqui agora, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela fala tem uma parte que me tocou muito, dela falando que quando ela era criança, né, que ela tinha que parametrizar o cabelo dela, né, que tinha que ter o cabelo liso, né, então o que ela fazia com o pente quente, a mãe fazia para ela, durante um bom tempo o pai não permitiu que ela fizesse, mas quando ela estava maior, quando ela não suportava mais o bullying da escola, né, que tem isso também, ela começou a fazer esse procedimento com pente e ela narra quanto aquilo machucava, né? Quanto aquilo era fisicamente dolorido e o quanto as mulheres negras estavam dispostas a fazer, inclusive se machucar para ser aceitas. Exatamente. Né? Sim. Mas isso ainda não era o suficiente. Isso ainda não era o suficiente. Né? E com a conscientização vigente que a gente tem, isso não vai ser suficiente nunca. Sim. Né? Porque o racismo é um problema da branquitude. Né? A branquitude que tem que olhar para as suas práticas, entender os seus privilégios, e às vezes a gente fala de privilégio com as pessoas ficam bravas, né? Mas eu não sou privilegiada, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa meia-noite, eu mal vejo os meus filhos, eu estudei muito para estar aqui, eu ralei muito para estar aqui. Só que o que acontece é que a população negra fez tudo isso, né? E ainda encontra a barreira da cor. Você tem uma barreira a mais, porque essa barreira da cor é fato, é estatística, Sim. de vários indicadores, né? Então, o trabalhador negro, ele tem que fazer tudo isso que você faz, só que ele tem que ser melhor no seu trabalho, para que ele seja aceito, para que ele consiga permanecer ali, mesmo sem ascensão, e a cor vai ser uma barreira para ele. A cor não vai ser uma barreira para você, que acorda às 5 horas da manhã, que trabalha o dia inteiro, que tem milhares de problemas na empresa, né? Porque, na verdade, o mundo do trabalho ele não é fácil para ninguém. Ele não é fácil para pessoas, né? Ele não é fácil para seres humanos, porque o trabalho ele exige da gente exige que a gente tenha recursos psicológicos para conciliar a questão do que eu tenho que fazer com o que eu quero fazer. Né? Isso traz um processo psicológico interno que pode ser mais ou menos desgastante para todo mundo, mas é o que acontece com todo mundo que vive do seu trabalho. Tem um livro que eu gosto demais, que eu li há uns 10 anos atrás, mas é um livro que eu já li umas 2, 3 vezes, que é esse aqui, ó,
A Loucura do Trabalho, do Christophe Dejour. O Dejour é um médico do trabalho, psiquiatra, psicanalítico francês, e ele fez uma pesquisa do mundo do trabalho na década de 80, analisando exatamente isso, como o mundo do trabalho implica num sofrimento psicológico para as pessoas, né? E como as pessoas fazem para lidar com isso, né? Uma dos recursos psicológicos que ele cita aqui, para a gente dar conta, né, é o que ele chamou de teorias defensivas, né? Às vezes a gente cria uma crença coletiva para usar de guarda-chuva para conseguir seguir, né? E uma delas é a teoria negativa, eu nego aquilo, né? Eu lembrei desse livro porque na pesquisa da Silmara, ela fala de uma gerente de loja que era negra, e quando ela foi entrevistada, ela disse, não, a cor da pele não me atrapalhou, basta eu me esforçar, né? Só que, na verdade, a estatística mostra para ela que ela foi a exceção que não pode ser transformada em regra. Ela é uma exceção, né? E assim como ela se esforçou, milhares de outras trabalhadoras negras se esforçavam. E aí eu fiquei tentando entender, né? Mas é fácil de você entender. Por que é importante para ela acreditar que a cor da pele dela não vai ser uma barreira? Porque senão ela para. Se ela entender na cabeça dela, para essa pessoa especificamente, né? Se ela entender na cabeça dela que a cor da pele é uma barreira, ela não consegue. Ela não consegue dar o melhor dela, ela não consegue acordar às 5 horas da manhã todo dia, ela não consegue estar lá às 7 horas da manhã, sei lá, 10 horas que sejam com um sorriso desse tamanho na cara para poder vender, para poder estimular a equipe dela. Ela não consegue, então ela precisa negar. Ela precisa negar porque precisa seguir. Né? E isso tem um eco terrível em termos de discurso coletivo, né? Isso eu estava falando de recurso psicológico, mas em termos de discurso coletivo, a gente ainda tem aquela ideia de meritocracia, né? Como se todo mundo, como se fosse, se todo mundo partisse do mesmo ponto, né? Uma corrida em que todo mundo partisse do mesmo ponto. Seria como eu tentar competir com aquele rapaz, o Bolt, né? Tudo bem, descansamos, tomamos o mesmo café da manhã, estamos com o mesmo tênis, vamos lá correr, Bolt, vamos ver quem vai chegar primeiro, né? As pessoas não partem do mesmo lugar, né? Dados do IBGE, inclusive de escolarização, mostram também os privilégios da população negra. Não estamos partindo do mesmo lugar, né? Então você encontra vários recursos para manter, para maquiar, para criar esse mito da democracia racial, porque isso não existe. Isso pode estar lá no papel, isso pode estar lá na Constituição. A gente tem ações afirmativas, né? Tem a lei de cotas, mas isso é suficiente? Isso não é suficiente, porque quando você fala em lei de cotas, quando você vai pegar o jovem negro lá que entrou para a faculdade através da cota, você vai ver o histórico dele das instituições escolares anteriores, né? Você vai ver que, sobretudo, não vão ser escolas de qualidade, escolas públicas com um sem fim de deficiências, né? Em algumas áreas, isso é muito difícil para o jovem dar sequência, né? Você tem a questão do deslocamento, mora longe da faculdade, você precisa de dinheiro para o transporte, você precisa de dinheiro para se alimentar, você precisa de dinheiro para material didático. Sim. Existe um custo, ainda que a universidade seja gratuita, você tem um arcabouço custoso, né, por trás. Sim. Então, quando você tem que conciliar isso, ainda às vezes ele tem que trabalhar aí o dia inteiro, porque ajuda a família, ele tem quase que ser um herói, né, para conseguir. Aí quando você vê a presença assim de jovens negros em cursos, por exemplo, eu tenho um professor, um amigo que é professor, acho que na engenharia de uma faculdade federal, e ele diz que ele enxerga nitidamente esse problema com os jovens vindos, né, de escolas públicas. Às vezes ele vai explicar um conceito matemático extremamente complicado, coisas que eu acho que eu não conseguiria entender. Se ele fosse me explicar, ele tentou me explicar o que era, eu não conseguia entender, não. Um negócio de mecânica de fluidos, não conseguia entender. Dizem que é um dos conceitos matemáticos mais difíceis de compreensão para o cérebro humano. Obviamente, eu não consegui entender. E quando ele vai inserir isso, ele trabalha com jovens que não sabem o que é fração. Professora, eu não tive fração na escola. É claro que é impossível para ele parar tudo que ele está fazendo, estudar fração, ensinar equação de segundo grau, ensinar logaritmo. A faculdade não é lugar daquilo. Então, aquele jovem não vai seguir. Né? A lei de cotas para ele não serviu para nada, a não ser talvez para ele se sentir um fracassado, né? Porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque não tinha como conseguir. Né? A não ser que ele seja um gênio, né? de uma inteligência muito acima da média, né? Aquela pessoa não vai conseguir. Ela vai ficar para trás. Então, a lei de cotas ela não é suficiente.
você precisaria, a gente precisaria, não é suficiente, mas é o que a gente tem, né? E mesmo assim, infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam aquilo como se fosse um privilégio, né? Muita gente diz, não, mas tinha que ser cota para alunos da rede pública, né, de ensino, que até no Rio de Janeiro até tem as 2 cotas também. Mas se você pegar um branco e um negro proveniente da rede pública de ensino, depois que eles se formam e depois que eles vão lá fazer uma entrevista, quem vai ser contratado vai ser o jovem branco, né? Então, mesmo o jovem branco proveniente do sistema público de ensino, ele ainda vai ter uma vantagem, porque ele não tem a barreira da cor. Porque Sim. a cor é uma barreira a mais para essas pessoas. Sim, isso é fato. Eu vou te falar um exemplo. Por exemplo, quando eu terminei a faculdade, eu não consegui estágio. Eu ia para as entrevistas de estágios e as entrevistas eram entrevistas pessoais e não era aprovada. E a opção que eu tive após o término da faculdade foi fazer concurso público. Essa opção que eu tive, concurso público. Que o concurso não discrimina pela cor. Exatamente. Né? Sim. Agora o que acontece é que muitas pessoas que fazem concurso público... Faltam 3 minutos para a gente terminar a live. Ai, desculpa. Enfim, eu me perco. Só fechando isso que você falou, muitas pessoas às vezes que fazem concurso, né? As pessoas são aceitas ali, mas você não vai ver essas pessoas em cargos de chefe de setor, você não vai ver essas pessoas em cargos mais altos, né? Dentro da própria estrutura de poder público, né? E vem muito também, assim, a própria CLT, quando ela foi criada, em 1943, quem que ela deixou de fora? Ela deixou de fora o quê? Aquele trabalho de empregadas domésticas. Quem que faz esse trabalho? Né? Então, a mulher negra, quando nasce o nosso direito de trabalho, a mulher negra ela já começa lá embaixo. Sim. Né? Ela não foi nem contemplada, né, na legislação trabalhista. Ela já foi escanteada, porque a CLT é um instrumento normativo de brancos feito para brancos, né? Os tarefeiros também, né, posições sobretudo ocupadas por negros, né, que a gente tinha poucas décadas, né, quando a CLT surgiu, não tinha 50, 60 anos depois da Lei Áurea. Então, esses trabalhadores, né, que estavam lutando para sobreviver e tiveram a sua maneira de vida criminalizadas, né, o crime de vadiagem, o crime de feitiçaria, os capoeiras, né, além de ter a forma de vida criminalizada, eu fui excluída do mercado de trabalho protegido, tutelado, com garantias. Né? O que me restou foi a informalidade e a desproteção. Verdade. Fernanda, falta 1 minuto para a gente terminar a live. A live foi maravilhosa, muito obrigada. Infelizmente, eu que agradeço. A live, mas assim, foi muito proveitosa, deu para a gente... A nossa intenção mesmo é essa, de trocar, de esclarecer, de conscientizar. É isso que a gente precisa fazer, abrir espaço para esse debate. Você, como uma representante pública, muito importante esse seu papel, principalmente para mim, como uma mulher negra. Tá? Seu trabalho é muito importante para mim. Eu que agradeço. Mulheres negras. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi uma honra ser chamada para falar sobre isso no seu dia. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E um abraço a todos também que estiveram aqui conosco. Tchau. Obrigada. Tchau.